A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil acaba de lançar o texto base da campanha da Fraternidade 2022 em formato digital. E para a gente já começar a conhecer a próxima campanha da Fraternidade, nós recebemos de forma remota o secretário executivo de campanhas da CNBB, o padre Patrick Samuel Batista. Padre Patrick, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno, a sua bênção. Deus abençoe, Caísa, Padre Wellington, a todos os nossos telespectadores da TV Pai Eterno. Minha saudação muito fraterna e carinhosa e já agradeço essa oportunidade. Pois é, nós que agradecemos, Padre, a oportunidade de conhecermos mais deste texto que vai inspirar uma caminhada importante na vida litúrgica e no tempo de ação da Igreja para o próximo ano, não é isso? Exatamente, o texto base já é esperado pelas comunidades, porque é uma referência muito importante para que a gente possa conhecer o enfoque que será dado a partir da temática da campanha da fraternidade. O texto, a primeira vez que foi lançado, foi em 1967, e desde então ele tem sido essa referência primeira para que a gente possa aprofundar na temática. No próximo ano, os bispos do Brasil nos fazem um belíssimo convite: refletir sobre a fraternidade relacionada à educação. Fraternidade e educação, e o lema: fala com sabedoria, ensina com amor. E agora foi a primeira vez que a gente conseguiu oferecer o texto com bastante antecedência, né, já no mês de agosto desse ano, e também em formato digital, né, por e-book também. Então, qualquer pessoa já pode ter acesso a esse texto, que foi construído por uma equipe que já vem trabalhando há um ano praticamente. Esse texto também passou pelas mãos do episcopado, sobretudo os bispos do Conselho Superior de Pastoral, e nós temos aí essa referência importantíssima para que a gente possa trabalhar. Como dizia o saudoso Dom Aloysio Loscheider, né, já em 1971, que para que a gente possa conhecer a beleza da campanha da fraternidade, é preciso se apropriar também desse texto de referência. Ô padre, enquanto o senhor estava falando, eu estava aqui pensando e iria perguntar justamente isso. O senhor falou, estamos há um ano já trabalhando. Como que é feito, padre, a escolha do tema, do lema? Explica um pouquinho para a gente. Há um ano trabalhando, então leva tempo, não é, padre? Exatamente. Até na última quarta-feira, como que era o processo? Porque tem uma novidade aí que os bispos vão nos apresentar agora. Então, geralmente, na reunião do Conselho do mês de agosto, faz a eleição do tema a partir de uma lista que vem dos assessores, do povo de Deus que participa do Seminário Nacional e de qualquer pessoa que deseja enviar também para o setor campanhas uma proposta de tema para a campanha da fraternidade. É feita a seleção e a partir dessa lista das indicações dos bispos, eles elegem o tema. Então, em agosto de 2020, nós já escolhemos o tema de 2022. Agora, no finalzinho do segundo semestre, aí em torno de setembro, outubro, nós teremos então a escolha do tema de 2023. E qual é a novidade que os bispos nos apresentaram na última quarta-feira, e aqui falo de primeira mão? É desejo então do episcopado ampliar ainda mais essa escuta e a indicação dos temas. Então agora, em setembro, depois do Seminário Nacional, junto com o seminário, na verdade, nós iremos então pensar um caminho para que todas as pessoas, aqueles que desejarem, também possam indicar temas para serem trabalhados na campanha da fraternidade. Lembrando que o grande objetivo da campanha da fraternidade é contemplar, então, a realidade, a nossa sociedade e perceber aí quais são os principais desafios que precisam ser iluminados pela luz do Evangelho e pelo compromisso cristão. Então, são sempre temas vinculados à dimensão social do Evangelho, que na espiritualidade quaresmal está ligado ao pilar da caridade, ou seja, a prática da esmola, jejum, a oração e a esmola. Então, nosso compromisso com o outro no horizonte do cuidado e do compromisso com a vida. Perfeito. Padre, e o que a CNBB espera com a proposta desse tema relacionado à educação? Então, padre, é a terceira vez, então, que a educação figura entre os temas da campanha da fraternidade. A primeira vez aconteceu em 1982 e, como consequência, né, como gesto concreto, melhor dizendo, nasceu a Pastoral da Educação e ano que vem, então, nós celebramos 40 anos, então, da Pastoral da Educação. Depois, em 1998,
o tema da educação volta a figurar, então, a campanha da fraternidade, no horizonte também de preparação para a celebração do jubileu dos 2000 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema era a serviço da vida e da esperança. Agora, em 2022, a grande proposta é a seguinte: vivendo ainda esse contexto de pandemia, talvez a grande pergunta seja justamente essa: o que é que esse tempo de pandemia revela da nossa cultura no que diz respeito à educação? Então, um grande desafio é olharmos para a educação para além do ensino técnico-científico, para além do ambiente escolar, por mais que ele é importante e vai ser também considerado, mas pensar a educação de forma integral, aquela que é a proposta do Papa Francisco com o Pacto Educativo Global. Por isso que o texto base da campanha da fraternidade não apresenta esse ou aquele modelo educativo específico, mas lança um olhar sobre a realidade e, a partir daí, resgata qual é a contribuição da experiência da fé cristã no contexto educacional. A educação também para os valores, o papel da família, repensar e resgatar a construção de projetos de vida relacionados também com o projeto de sociedade. Por isso que o nosso tradicional método ver, julgar e agir é apresentado a partir das pedagogias do Papa Francisco. Então, escutar a realidade, discernir à luz da palavra de Deus, do magistério da Igreja, para aí sim agirmos no horizonte da fraternidade, encontrando caminhos, iniciando processos para que a educação seja não somente assumida como prioridade, mas que nós possamos também resgatar a contribuição da experiência cristã para a educação como um todo. E o grande enfoque é justamente esse: pensar na educação integral, o papel de cada um dos atores envolvidos, para que a gente possa, então, iniciar processos de transformação desse cenário, que em muitos aspectos foi agravado pela pandemia sanitária da Covid-19. Então, essa é um pouco a proposta. Tudo isso resumido no objetivo geral. Do contexto base físico aqui, o objetivo geral é o seguinte: promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. É essa a proposta da campanha da fraternidade para todos nós. O padre, nós estávamos falando sobre a vocação laical, antes de falar agora com o senhor, né, com a Sônia. E ela estava dizendo dessa questão da pandemia, né, o quanto nós estamos sendo desafiados e o quanto é necessário tomarmos posse dessa vocação hoje para fazer a diferença. Enquanto o senhor respondia a pergunta do padre, eu estava também aqui pensando, né, padre, como Deus é maravilhoso e que nos ensina, diante de tudo, colocar a nossa fé em prática. Que de uma situação tão difícil que estamos vivendo, Deus está nos chamando a olhar com mais esperança e perceber que Ele pode transformar toda essa realidade e trazer uma visão nova. Aí agora, de uma forma especial, falando com o senhor, na educação, não é, padre? Exatamente. É claro que a pandemia jamais é a vontade de Deus, Sim, mas como você bem lembrou para todos nós, né, Caísa? Deus também, Ele nos incentiva a aproveitar essa oportunidade, né? Lá na minha terra, o pessoal diz assim: olha, tem 4 coisas que acontecem na nossa vida que vão e não voltam mais. A palavra que sai dos nossos lábios, a pedra tirada, o tempo perdido e a oportunidade desperdiçada. Então, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Há pouco tempo se falava de um novo normal, uma nova realidade, mas isso só será possível pelas opções que nós fazemos hoje no presente. Por isso que a pandemia, como você bem lembrava, ela evidenciou alguns desafios que talvez vinham, de certa forma, velados até o presente momento. Agora nós estamos diante de uma oportunidade singular. Como é que nós vamos iniciar esses novos processos? Quais são os princípios que a gente precisa se apossar deles para que a gente seja coerente com a proposta do Evangelho, um compromisso com os pobres, a fim de que a educação seja vista nesse horizonte integral, formar para a vida, formar para os valores, para as virtudes, e nesse caminho o papel e a tarefa educativa da família é indispensável, das instituições de ensino, da igreja. Então, mais do que nunca, é tempo de educar, porque educar é um ato de amor e de esperança no ser humano. Agora, eu pergunto, antes da gente falar especificamente do tema do ano que vem, eu acho que quem está em casa às vezes se pergunta assim, como é que
é feito a escolha? Como é que é o processo de escolha para um tema? E são temas de grande relevância e que trazem especificidades, às vezes, bem diferentes entre um tema e outro, né, padre? Como é que é feita a escolha de um tema para a celebração de uma campanha da fraternidade? Com a atual presidência da CNBB, há um desejo muito claro de continuar a reflexão que já vinha em curso. Então, um exemplo bem concreto. Em 2020, o grande ícone da campanha foi Santa Dulce dos Pobres, Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E o grande verbo que se transformou na ação solidária emergencial da Igreja no Brasil foi o cuidar. Então, é tempo de cuidar da vida, cuidar das relações, cuidar do próximo. 2020, cuidar. 2021, dialogar. E agora, 2022, educar. E como bem nos lembrava, né, Padre Wellington, a escolha do tema ela é feita a partir dessas indicações que vêm de diversos ambientes, do grupo de assessores da CNBB, dos agentes que trabalham com a campanha da fraternidade nas dioceses, e o próprio episcopado indica temas. É feita uma eleição e aí é escolhido, então, o tema para o ano. Feita essa escolha, o secretário-geral da CNBB, que é responsável pela campanha da fraternidade, juntamente com o secretário executivo, eles organizam, então, uma equipe de peritos para poder pensar o tema da campanha da fraternidade. Essa equipe de peritos, ela recolhe todas as indicações e sugestões do CONCEP, do episcopado, e a partir daí começa o trabalho de construção do texto base. Só para vocês terem uma noção, é impossível a gente dizer o nome das pessoas que contribuíram com o texto desse ano, porque recebemos mais de 200 colaborações dos bispos, de leigos e leigas, né, dos assessores. Então, é um trabalho desafiante, sinodal, feito a muitas mãos e corações. E aí o enfoque, o destaque do enfoque, quem dita é o contexto presente. E aí vem essa reflexão que a gente recordava. A pandemia, no ambiente educacional, ela revelou realmente algumas opções culturais que precisam ser iluminadas mais do que nunca pela palavra de Deus e pelo Evangelho. Por isso que o caminho que nós trilhamos é o seguinte, olha, a pandemia da Covid-19, ela nos oferece lições, mas também desperta para um compromisso. Esse compromisso deve ajudar a resgatar projetos de vida vinculados a um projeto de sociedade. É preciso que a gente pense também um pouco na educação formal no Brasil, o ambiente universitário, isso para falar do papel da pastoral da educação, da pastoral universitária, do movimento Educação de Base, que tem uma belíssima história ao longo de tantos anos a serviço, sobretudo, dos mais pobres, né? Uma educação que seja inclusiva. E se nós olhamos as estatísticas atuais, né, há um crescente número também de evasão escolar e tantos outros desafios que o ensino remoto também trouxe para as famílias e para a educação como um todo. Então, é hora de refletirmos um pouco sobre essa situação, porque algo precisa e deve ser transformado na educação. E começa a partir das nossas opções, né, cotidianas, no dia a dia, e uma educação integral, né, para além do ambiente escolar. Isso porque, se a opção, por exemplo, dos pais, quando pensam na educação dos filhos, for simplesmente escolher uma escola que capacite seus filhos para passar no vestibular, até consegue esse feito. Mas o risco que nós corremos muitas vezes é de ter depois um excelente profissional consciente dos caminhos formativos, né, específicos, mas um ser humano que tem dificuldade de relacionamento com desafios emocionais. Então, é preciso pensar a educação como um todo. E não tem como pensar esse caminho sem olhar a realidade que nós vivemos. Mais do que nunca, é preciso priorizar a educação, se a gente deseja não somente um futuro melhor, mas tornar melhor o presente. Ótimo, padre. Ô, padre, agora falando do conteúdo do texto base, qual o conteúdo do texto base e o que foi pensado para uma melhor preparação dos cristãos para este tempo especial? O tempo quaresmal, que coincide com o tempo da campanha da fraternidade, é essa grande memória do caminho de preparação dos catecúmenos para a celebração do batismo na vigília pascal. Então, nessa nossa preparação para celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, somos chamados a
pensar também quais são os sinais de morte também presentes no ambiente educacional que precisam dessa ressurreição. E aí, se nós vamos ao documento de Aparecida, no número 19, ali o documento de Aparecida fala do método ver, julgar e agir, mas traz uma novidade para a gente que nós encontramos no texto base. E que novidade é essa? Antes de ver a realidade, de escutar a realidade, nós somos chamados a refletir sobre a palavra de Deus. Somos discípulos e discípulas da palavra. E o texto escolhido para esse ano foi muito feliz. João 8, de 1 a 11. É aquela cena da mulher surpreendida em flagrante adultério. Muitos querem ali apedrejá-la de imediato, mas Jesus se apresenta como divino mestre e educador. Ele não está na sala de aula, ele está no templo, nos primeiros raios de sol do dia, e ali ele educa todos os envolvidos na cena. Jesus se coloca no mesmo patamar daquela mulher, quando ele escreve no chão, como o cartaz da campanha, que eu tenho que ir logo atrás, também ensina para a gente. De modo que qualquer pedra que fosse atirada àquela mulher também atingiria Jesus. E ele faz com que cada pessoa pense também na sua própria realidade e haja com misericórdia. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas uma verdadeira educação que nasce do encontro pessoal com Jesus Cristo direciona a pessoa para uma nova vida, reorienta os passos, reconduz o coração. E as palavras de Jesus são belíssimas no final. Ninguém te condenou, também não te condeno, então vai e não peques mais. É preciso inaugurar um novo caminho. E é isso que a educação deseja fazer. Inaugurar um novo caminho à luz da verdade, que é o próprio Cristo. Sem Cristo, nós não somos educados, né? Nós que cremos nessa palavra, nós que vivemos na força do Evangelho. Então, educados pela palavra de Deus, nós somos chamados, agora sim, a escutar e contemplar a realidade. E nessa escuta da realidade, o texto base apresenta para a gente um panorama muito interessante. O olhar sobre a educação básica, a situação das escolas católicas, das universidades, a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria, fala da fraternidade, da amizade social, à luz da Fratelli Tutti do Papa Francisco, resgata a importância do ensino religioso, o papel e a missão dos professores e a sua missão também de educadores, e fala também, na verdade, desse grande convite para que a gente, como a Caísa bem lembrava, a gente possa aproveitar essas oportunidades que a pandemia também nos oferece, de rever muitas opções e inaugurar um novo caminho. A segunda parte do texto base, o discernir, resgata, então, a figura de Jesus Cristo como mestre e educador. E nós somos discípulos missionários também que participam dessa missão educativa de Jesus. Aqui é resgatado também a contribuição do período patrístico para a educação, as universidades, por exemplo, as experiências de escola que nasceram também dentro da Igreja Católica. O papel de São Justino, por exemplo, foi um leigo que organizou uma biblioteca. Então, essa importância do saber e da cultura para pensar uma educação de forma integral. Aqui, no Discernir, também a gente olha sobre a vida da família e os processos educativos que nascem da família também, né? A educação dos valores, a educação para as virtudes, e também o educar na fé, que conduz também a uma educação em favor do diálogo. E, por fim, no Discernir, há um item maravilhoso, que fala sobre a importância de valorizarmos a educação para o belo, o bom e o verdadeiro. A via pulcritudines, que o Papa Bento XVI nos lembrava, né? Então, a via da beleza, que também contribui com o processo educativo. E, por fim, o agir, nós temos aí algumas inspirações para que nós possamos, então, desde as comunidades eclesiais missionárias, nas escolas católicas e também junto à sociedade, pensar em caminhos de superação de um cenário tão desafiante. Um exemplo é buscar a constituição de políticas de governo que garantam uma continuidade crescente a fim de melhorarmos a educação do nosso país. E o último trechinho do texto base, nós resgatamos uma catequese do Papa Francisco que fala do papel educativo de São José na vida também do menino Jesus e com alguns elementos assim que inspiram a nossa ação. Porque educar requer qualidade da presença, educar requer uma opção de fé. É um ato divino, mas um ato também humano. E como eu lembrava, e eu acredito muito nisso, educar
é um ato de amor e de esperança no ser humano. Nós só educamos porque acreditamos na pessoa, e a educação favorece condições de vida digna, de oportunidades. A educação é um caminho primoroso diante do qual nós não podemos agir com indiferença, pois as mudanças que a gente deseja na educação começam quando forem assumidas também em cada um de nós. Agora, Padre Patrick, o setor de campanhas da CNBB já está trabalhando na formação para que a campanha da fraternidade do ano que vem seja vivida na sua realidade intensa, né? A gente já está... Eu confesso que, assim, eu estou surpreso até pela densidade do tema. Acredito que todos os que estão nos acompanhando também devem estar, no mínimo, curiosos, e eu acho que é esse spoiler que a gente dá aqui na entrevista, é que vai fazer muita gente procurar o texto base, ler e se ocupar para também fazer essa formação e viver bem o tempo da campanha. Vocês já estão se preparando para poder fazer essas formações, para que isso de fato já aconteça, para a vivência da campanha da fraternidade do ano que vem? Do dia 1º ao dia 3 de setembro, Padre Wellington, nós temos então um seminário nacional que vai acontecer de forma remota por conta da situação da pandemia. Então, será transmitido pelos canais da CNBB no YouTube, Edições CNBB, a ANEC e também o Núcleo CRB Nacional, Conferência dos Religiosos do Brasil. Então, nós esperamos aí, nas noites do dia 1º, 2 e 3 de setembro, de 20 às 21h30, para essa conversa. Então, o Seminário Nacional, que não precisa de fazer inscrição para participar, é só acessar os canais da conferência no YouTube, terá a presença das pessoas que ajudaram, de algumas pessoas que ajudaram na construção do texto base, como, por exemplo, Dom João Justino, que é o presidente da Comissão Episcopal para a Educação e Cultura da CNBB, Dom Leomar, que é o arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, professor Ricardo Maris, professora Roberta Guedes, padre Júlio César também, que é assessor para a Pastoral da Educação. Eu vou estar também ajudando na mediação e contribuindo também um pouquinho, sobretudo na última parte, no que diz respeito à ação. Então, faço aqui o convite para todos aqueles que desejarem participar conosco dessa formação. Depois, cada diocese se organiza também para fazer a sua formação local, a fim de que chegue em cada comunidade, em cada paróquia, a fim de que nós possamos conhecer o tema, assimilá-lo, mas principalmente, a partir dele, iniciar processos bem pontuais, como, por exemplo, valorizar a pastoral da educação onde ela existe, onde não existe, quem sabe não é a hora de fazer com que ela possa nascer, uma preocupação com o ambiente universitário também, né, uma pastoral universitária, além de diversas iniciativas que nós podemos juntos fazer para que a gente não perca essa oportunidade singular agora de olhar a educação com cuidado, de olhar a educação também no horizonte da fé. E aí o lema, que foi inspirado no livro dos Provérbios, fala com sabedoria e ensina com amor. Nesse mundo marcado por tantas divisões, por tantas polarizações, mais do que nunca, nós precisamos resgatar e redescobrir essas ações que são cristãs, que ajudam a contribuir para o anúncio do Evangelho. Falar com sabedoria, ensinar com amor. Assim a educação acontece, assim ela inicia processos, assim ela corresponde à sua índole original, que é fazer nascer um novo ser humano, uma nova pessoa capaz de se relacionar, de contribuir também com o seu próximo, contribuir com cada pessoa que encontrarmos no caminho. Então, eu penso, Caísa, Padre Wellington, que é uma oportunidade muito interessante que nós temos aí de nos prepararmos, mas principalmente de viver a campanha. E além do texto base, nós temos aí 16 subsídios para poder ajudar os grupos específicos, nas escolas, a juventude, as famílias. Uma via sacra também foi pensada nesse sentido, e todas as estações da via sacra, que nós vamos encontrar no material das edições CNBB, elas foram, então, pensadas à luz também do cartaz desse ano. Então, está uma obra assim, muito bonita, que vale a pena a gente conhecer, rezar e viver a campanha da fraternidade, pois um coração que é convertido pela palavra de Deus jamais será indiferente aos irmãos e irmãs, jamais será indiferente a essa proposta que os bispos, a Igreja no Brasil, nos apresenta.
educar é um ato de amor e de esperança. Aí, Padre Patrick, então vamos lembrar a data e o horário e os canais para as pessoas participarem. É no começo de setembro. Uhum. Do dia 1º ao dia 3 de setembro, das 20 às 21h30. A gente vai ser fiel no horário, para começar e terminar também, viu? Pode ficar tranquilo. E os canais YouTube da CNBB, Edições CNBB, CRD e também da ANEC, que é a Associação Nacional de Escolas Católicas. Então, temos aí esses parceiros que vão nos ajudar. Padre Patrick Samuel Batista, muito obrigado pela oportunidade da partilha aqui do lançamento do texto base para a campanha da Fraternidade de 2022, onde a igreja vai refletir esse tema tão importante, fraternidade e educação. Muito obrigado e um abraço a todos os assessores, a todos os nossos irmãos aí da CNBB. Eu que agradeço, Padre Wellington, uma alegria estar com o senhor novamente. Tive a graça no mês de julho estar presencialmente com o senhor, né? E a Caísa também nessa simpatia e ternura de sempre. Muito obrigado pelo convite e contem sempre com as minhas orações e amizade. Muito obrigado, Padre Patrick. A gente agradece também do senhor ter atrasado um pouquinho sua viagem para poder nos dar essa entrevista aqui, que eu acredito foi de grande valia para todas as nossas comunidades, principalmente no crescimento e no conhecimento da próxima campanha da Fraternidade. Eu que agradeço. Uma boa tarde para todos aqueles que nos acompanharam também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde.